Queria então agradecer, primeiramente, ao Paulo Roberto, né, que aceitou o convite para participar hoje dos debates sobre a eficiência do Judiciário brasileiro, e ao colega Luciano, que também aceitou participar. Eu vou brevemente fazer uma leitura aqui dos currículos bem resumidos de cada um dos nossos palestrantes da tarde de hoje. Cada um vai falar no máximo 30 minutos, depois a gente abre para as perguntas, como normalmente a gente tem feito. Luciano, então, nosso colega, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui doutorado em Ciência Política pela Universidade of Illinois, Chicago. Atualmente faz pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto ao Departamento de Ciência Política e ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. Possui experiência em pesquisa na área de Ciência Política, Direito Público e Políticas Públicas, com ênfase em análise de instituições do sistema de justiça. O nosso convidado, segundo convidado, Paulo Roberto Pinto, possui doutorado em Ciência Política pela URGS, doutorando, né? Ainda não tem doutorado. É mestre em Justiça Administrativa, com ênfase em inovações tecnológicas pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Possui graduação em Física e especialização nas áreas de Informática e Administração, essas três pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Tecnologia da Informação, com ênfase em Governança, Gestão e Políticas de Informação e de TI. É executivo de TI da Gente Seguradora, do Tribunal Regional Federal, 4ª Região, do Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e trabalhou na SERPRO e no Ministério do Planejamento. Então, mais uma vez, obrigada aos colegas que aceitaram o convite. E eu passo, então, de imediato a palavra, imagino que você vai começar, né, Luciano. Então, em torno de 30 minutos, aí depois a gente passa para o colega Paulo Roberto e depois abrem aos debates. Não sei se você queria falar alguma coisa. Então, vou só falar que aí agora não é suas obras, é a pessoa permanente. Agora eu estou pronto para colocar o telefone na cadeira. Queria agradecer o convite à Maria, à Letícia, à Aline, que não está entre nós, mas está no espírito, imagino. A Natália, o Bruno, que fez a força na parte da logística. E dizer que seguramente eu espero falar menos de 30 minutos. Espero ser mais sucinto, mais breve, mais objetivo possível. Se eu não estiver me fazendo claro a respeito de qualquer coisa, por favor, me interrompam, porque eu não tenho nenhum problema de ser interrompido para tornar mais claro o que eu tenho a dizer. Então, a ideia da palestra é essa, Eficiência do Poder Judiciário Brasileiro em Perspectiva Comparada. E isso nasceu de um estudo que eu estou desenvolvendo em parceria com um coautor, colega, nessa altura colega, o Matthew Taylor, que é um professor da American University, que faz parte de um trabalho maior sobre, digamos, a avaliação do judiciário na democracia no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. E essa discussão, ela se inseriu em meio a um convite que o Matthew me estendeu de nós escrevermos um texto para um livro que nós organizando nos Estados Unidos para comemorar os 30 anos de democracia no Brasil. Todo mundo se esqueceu de comemorar isso ano passado no Brasil. Né? Os estrangeiros não se esqueceram de refletir a respeito disso. Talvez uma coisa que a gente tem que aprender um pouco com os brasileiristas, né? Nós, brasileiros, refletindo sobre o Brasil. Né? Então, isso é parte desse trabalho que é mais amplo, que envolve não só a análise de ciência e não só, digamos assim, o Poder Judiciário em sentido macro, tá? Mas envolve os reflexos do Poder Judiciário sobre outras arenas, outras instituições. Então, geralmente a relação, digamos assim, entre Poder Judiciário, Sistema de Justiça e políticas públicas, a gente pensa ela a partir de uma perspectiva que é a primeira que eu coloco aqui. Assim, o impacto do Poder Judiciário, das decisões do Poder Judiciário sobre outras políticas públicas. Né? Então, a gente pensa, por exemplo, os casos mais clássicos concessão de medicamentos, tratamento de saúde, o impacto orçamentário, de desigualdade de acesso, enfim, que isso gera a partir de decisões judiciárias. Por exemplo, o levantamento, acho que do Ministério da Fazenda, até 2014, que acho que era o último dado disponível, ou melhor, o Ministério da Previdência, era estimado em cerca de 12 bilhões de reais o impacto de decisões judiciais só no ano de 2014, que representava um crescimento, não lembro nem de que ordem, comparado a 2002, quando era 600 milhões de reais. Imagina o crescimento que isso teve
só como fruto direto do impacto de decisões do Poder Judiciário, só na esfera federal, né, para não contar em esferas estadual e mais ainda municipal. Tá? Principalmente municípios pequenos acabam muitas vezes 80% da verba destinada à saúde acaba sendo proveniente de uma meia dúzia de decisões judiciais, uma série de trabalhos sobre isso. Isso é uma perspectiva. Então. A gente analisa na relação entre o Poder Judiciário e políticas públicas o que o Judiciário causa em outras políticas públicas. E o que a gente está tentando fazer aqui é, digamos assim, começar, não é começar, porque isso já vem sendo feito de forma talvez não sistemática, mas pensar o Poder Judiciário como ele próprio prestador de uma política pública. Né? Então, e como tal sujeito aos critérios de avaliação de outras políticas públicas. Né? Então, critérios como eficiência, facilidade ou dificuldade de acesso, igualdade ou desigualdade de tratamento, e assim por diante. Tá? Isso aqui, então, é só uma parte. Não estou falando só de eficiência, estou, de certa forma, excluindo algumas dessas outras, né? Desses outros critérios. Isso nos leva, então, a pensar a política pública que o Poder Judiciário presta ou deveria prestar, com isso que a gente chama de prestação jurisdicional. Ou a jurisdição, né, a capacidade de dizer o direito em conflitos concretos, enfim, dizer qual é a lei aplicável, e assim por diante. Então, isso nos leva a uma coisa que não, geralmente não é muito clara, do ponto de vista do próprio Poder Judiciário, que é qual é a sua missão institucional. Então, se a gente pudesse falar de uma missão institucional especificamente do Poder Judiciário que diferencia de outras instituições no âmbito do Estado, seria essa, né? Resolução pacífica de conflitos por meio de interpretação exigível ou obrigatória, se vocês quiserem, da legislação. Isso nos leva a uma observação interessante. Né? A missão é do Poder Judiciário, não é uma missão dos juízes individuais, porque os juízes individualmente são meros agentes desta missão institucional a qual estão afiliados. Então, ao falar de eficiência, a gente fala de uma jabuticaba no Brasil, que a gente acabou se deparando, e não foi uma jabuticaba que a gente colheu do pé, foi uma jabuticaba que o CNJ plantou para a gente, né? E uma pulga atrás da orelha, nas páginas iniciais do CNJ, o relatório de 2014, que a gente usou inicialmente para fazer esse trabalho, tem uma frase simples e curta: o judiciário custa equivalente a 1,3% do produto interno bruto, 2,7%, acho que é, por cento da despesa do setor público, equivalente a R$ 307 por habitante. A pergunta, bom, parece bastante, parece bastante. Mas a pergunta é quão bastante é isso? Assim, quão grande é este valor em perspectiva comparada? É o nosso Poder Judiciário realmente caro, como ele parece ser, como se diz ser? Né? E aí a resposta que a gente obteve, que de fato é uma jabuticaba, uma senhora jabuticaba. Tá? Então, assim, esses são dados todos de dados secundários, foi a gente que foi lá e calculou, né, esses valores. Os dados do Brasil são, na realidade, para 2014, o valor de 2015 é 1,2%, que é o menor valor da série histórica, que começou em 2009, não é uma série histórica muito longa. Esse valor já chegou a quase 1,5%. Tá? Eu estou falando só de Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário exclui o Ministério Público, exclui procuradorias estaduais, municipais, federais, né? Exclui Defensoria Pública. Né? Falando só do Poder Judiciário, isso é, os 5 braços do nosso Poder Judiciário: estadual, federal, trabalhista, eleitoral e militar. Né? E nas suas várias instâncias hierárquicas, isso é, da base do Poder Judiciário, os juízes de primeiro grau, segundo grau, e os tribunais superiores e os conselhos, né? Incluindo o Conselho Nacional de Justiça. E a gente olha que, os primeiros dados, a gente gasta muitíssimo mais com o nosso Poder Judiciário que qualquer outro país, pelo menos que a gente tenha conseguido encontrar. São alguns países selecionados, assim, por critério não aleatório, por critério meramente administrativo, de alguns países nos quais, inclusive, o Brasil se inspira muito para elaborar sua legislação processual, civil, penal, consumista, enfim. Então, assim, não dá para colocar a culpa em Portugal, por exemplo, né? Portugal é 0,28, não dá para colocar em tradição ibérica, não dá para colocar a culpa, mas não dá para comparar com a Alemanha, né? Mas dá para comparar com o Chile, dá para comparar com a Argentina, dá para comparar com quem quiser. O único outro país que a gente encontrou com uma despesa tão parecida é El Salvador, que é 1,35, depois era Israel, que é 0,9, depois era Bósnia e Herzegovina, com 0,67.
Então, assim, especialmente se pegar países grandes, de território, com uma justiça grande, profissionalizada, diversificada, a nossa de goleada, 7-1, né, para não falar o mínimo. E a pergunta óbvia, né, é por que é tão caro? Né? Assim, o que faz o nosso poder judiciário tão mais dispendioso do que a maioria dos poderes judiciários dos outros lugares? E uma primeira forma de tentar entender isso seria essa. Né? Bom, de repente temos juízes demais. Né? E a resposta é não temos juízes demais. Né? Na realidade, a quantidade de juízes que o Brasil tem é uma quantidade que está ali, até um pouco abaixo da média de outros países, tá? Na casa de 10, 11 juízes por 100 mil habitantes. Está seguramente abaixo desses casos que são, se vocês prestarem atenção, eles são mais casos desviantes do que casos típicos. Tá? Mas também está acima de alguns outros países vizinhos nossos, como o caso do Chile, que gastam muito menos, né, na administração do seu sistema de justiça. Então, não é o número de magistrados que explica essa diferença tão grande de despesa do nosso Poder Judiciário comparado a outros. Tá? Essa, talvez, entretanto, seja uma das causas. Né? Nós temos muita gente trabalhando no Poder Judiciário. Quando eu falo de muita gente trabalhando no Poder Judiciário, eu não estou falando apenas dos juízes, mas estou falando esses 205 por 100 mil habitantes, que valem a mais ou menos, tá? 420 mil pessoas que trabalham para o Poder Judiciário no Brasil. Tá? Isso inclui uns 200, se eu não posso estar enganado, mas 230 mil funcionários estáveis, servidores concursados do Poder Judiciário, né? E aí mais um exército de cargos comissionados, estagiários, terceirizados, cedidos de outros poderes e assim por diante, que fazem esses 420 mil trabalhadores ou funcionários, né? Mão de obra ativa do Poder Judiciário. Caxias do Sul, se vocês quiserem, né? Talvez excluídos os bebês de Caxias, já que Caxias tem 435 mil habitantes. É muita gente, né? Comparado com praticamente todos os outros países. Tem um outro país que aproxima aqui, que é a Argentina, e o outro país que a gente encontrou que é relativamente próximo, é a Polônia. Mas nenhum dos dois, nem a Argentina, nem a Polônia, tem uma despesa tão alta com o Poder Judiciário como a gente tem no Brasil. Então, assim, uma parte da explicação passa pela quantidade de gente. Né? E a pergunta, obviamente, é por que tanta gente? Mas uma parte não passa só pela quantidade de gente, ela passa também pelo aspecto remuneratório. Tá? Então, essa aqui é a remuneração dos magistrados como proporção do PIB per capita. Tá? Para o Brasil, eu estou utilizando os dados de juízes federais. Tá? E apenas o salário, isso é, a remuneração, o subsídio, tal qual previsto em lei. Estão excluídos dessa tabela todas as demais quaisquer indenizações, auxílio moradia, auxílio qualquer outra coisa que vocês queiram pensar ou tenham lido na imprensa. Tá? Então, isso é uma proporção do PIB per capita. Então, o magistrado no Brasil, acho que duas coisas chamam a atenção aqui de interessante. Tá? Uma é mais óbvia, né? Que comparativamente a esses países, e aqui eu só tenho dados para países ditos desenvolvidos ou países ricos, integrantes da OCDE, Alemanha, França, Portugal, Estados Unidos, Espanha, tá? Né? E comparativamente a esses, na proporção PIB, a remuneração dos nossos magistrados é disparada, muito mais rápido. Infelizmente, eu pelo menos não consegui achar nenhum, né? Não consegui achar dados comparativos com a Argentina, México, enfim, países da América Latina, que poderia ser bem interessante comparar. Mas, assim, o segundo dado é um que a gente leva um pouquinho menos de tempo para aprender, que é a diferença entre topo e base. A gente pega, por exemplo, França, tá? Alemanha, Portugal, todos menos os Estados Unidos. Tá? Eu já explico por que não os Estados Unidos. Toda a diferença entre topo e base é na casa de pelo menos 2,5 vezes. Tá? Então, assim, o magistrado em fim de carreira, isso é, em fim de carreira é uma quimera, né? Um integrante de Suprema Corte ou órgão equivalente. Tá? Ele ganha, grosso modo, 2,5 vezes a mais do que um integrante recém-entrado no Poder Judiciário. A nossa diferença entre topo e base, pelo menos na Justiça Federal, é pequena. Ela pode ser considerada pequena. O subsídio do ministro Supremo está fixado a última fixação, salvo alteração legislativa recente, em R$33 mil. Um integrante de Tribunal Regional Federal
receberia 90% desse valor e o integrante recém-entrado no Poder Judiciário, 90% destes 90%, ou seja, 81% do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a pessoa entra no Poder Judiciário, muitas vezes com menos de 30 anos de idade, já ganhando R$27 mil, tá? Fora os demais, a demais verba indenizatória, tá? Que existem. Isso que poderia te atrapalhar. Pode atrapalhar. Né? Esses penduricários hoje dentro do Poder Judiciário, eles são extremamente significativos. Os juízes hoje ganham mais que um ministro do Supremo. Eles recebem 4.600, 4.370 a título de indenização em auxílio moradia, até R$7 mil para a educação dos filhos. Eles recebem vale alimentação, não me lembro o valor agora, mas é bem alto, e faz com que eles tenham salários hoje maiores que os ministros supremos. Está pegando para o item salário. Sim, exatamente. Na verdade, a composição hoje é muito maior. Um juiz federal hoje, um juiz início de carreira hoje, dificilmente ganha menos R$40 mil. Se a gente for ver, é o início de carreira no começo. Que a gente entende hoje. Mas uma coisa para complementar, então, a ação, eu não sei se vocês estão cientes daquela ação que os magistrados individualmente no Paraná ingressaram contra 5 jornalistas por divulgar os salários, enfim. Né? O que eles constataram, eles fizeram um levantamento bastante, vamos dizer assim, abrangente. Eles pegaram toda a remuneração dos magistrados durante o ano inteiro, né? Porque eles começaram vendo apenas a remuneração em dezembro. Foi por uma dica anônima que eles receberam e tudo mais. Né? E avaliaram do ano inteiro todos os membros do Judiciário e todos os membros do Ministério Público ao longo de um ano. E se eu não, salvo melhor juízo, dentro do Poder Judiciário, a média era 23% acima do teto, esse aqui, né? Remuneração do Ministro Supremo, né? E dentro do Ministério Público, o fiscal da lei, né? 18%, 17% também acima do teto. Tá? E isso no Paraná, assim, que não é um estado que tem pouca fiscalização dos olhos do público. Tá? Assim, eu lembro para vocês que, lembro não, talvez vocês provavelmente não sabem disso, mas alguns estados no Brasil, concurso público não para juiz, que é uma coisa que vem pelo menos desde a Alemanha, em 79, ali dentro da legislatura nacional, mas para os servidores do Poder Judiciário não era obrigatório em alguns estados até 2005. Tá? Assim, a específica de Campo do Maranhão, essa é uma das coisas que eu detalhei. Mais de 2 mil cargos era um sistema de cargos comissionados. O Poder Judiciário na prática não existia, salvo como um sistema de loteamento de cargos, tipo clientelista, assim por diante. Enfim, sim, né, o salário em média é alto e existe pequena diferença entre topo e base. Né, e isso gera várias coisas que a gente pode conversar depois, né, incluindo uma dificuldade, muitas vezes, de se estabelecer uma hierarquia clara entre os diferentes órgãos do Poder Judiciário. Tá? Isso gera também uma pressão, obviamente, salarial enorme, que espirala para todo o resto do Poder Judiciário estadual e assim por diante. Tá? Mas os judiciários estaduais a gente não tem tanta clareza porque varia assim o subsídio, tá, gente? Então, assim, para alguns estados que o inicial de carreira é menor, o Rio Grande do Sul até onde eu sei é bastante menor do que isso, a justiça estadual do Rio Grande do Sul, né, em diferença em relação a... Tá? Mas, voltando à pergunta, então assim, nós temos poucos magistrados, relativamente, número mediano de magistrados que ganham proporcionalmente ao nosso PIB per capita muito bem. Tá? Mas, sobretudo, muita gente, ainda por cima, muita gente trabalhando no Poder Judiciário. Tá? Uma força de trabalho muito grande. Tá? Então, eu dei esse número antes, então, o total de pessoas que trabalham no Poder Judiciário é ali, 240 mil efetivos, 135 mil auxiliares, né, incluídos estagiários, que carregam muito processo, terceirizados, juízes leigos para o juizado especial, conciliadores, 15 mil comissionados, 23 mil requisitados de outros poderes, mais os 17 mil magistrados que nós temos no Brasil, algo em torno de 430 mil empregados no Poder Judiciário. Isso dá uma renda média, se a gente pegar, então vamos lá, matemática básica para todos. Tá? Então, isso é dados de 2013. Tá? Em 2013, a despesa do Poder Judiciário foi 62,3 bilhões de reais. Mais ou menos, é maior que o orçamento do Ministério extinto a essa altura,
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agora com outro nome, com outra feição, né? Desses 62,3%, 89% é despesa com gente que trabalha no Poder Judiciário. Não é infraestrutura, não é tecnologia da informação, não é outras coisas. Então é gente, pagar salário. Então é um gasto altamente inercial, né? Dificilmente se consegue diminuir muito de um ano para outro, porque não tem como mandar todo mundo embora, salvo os comissionados, Os funcionários, geralmente assessores. Geralmente assessores, geralmente no segundo grau. Não concursados. Porque tem um assessor. Não. Geralmente é o assessor por gabinete. Assim, dois, digamos. O cara que não fez concurso. Indicado. Tem um DAS, tem uma gratificação boa. Eu achei que eles aproveitaram para... Não, eles geralmente tem os dois. Geralmente, depende do tribunal. Isso é uma coisa que o Paulo vai falar mais até. Tem uma autonomia muito grande, digamos assim, da gestão interna dos tribunais. Então, muitos fizeram concurso para os assessores de gabinete de desembargador, por exemplo. Mas, paralelamente a esses assessores concursados, também existem assessores não concursados. Tá? Muitas vezes, principalmente lá em Brasília, existem os cedidos da base para o topo. Então, inclusive, juízes trabalham como assessores de ministros do Supremo. E assim por diante. Então, existe muito, digamos assim, esse fluxo que gera essa mão de obra auxiliar colossal em torno de cada juízo. E o juiz deixa de ser, digamos, a imagem tradicional do juiz que decide sozinho, em agonia, e passa a ser um gestor de times, né, no Brasil, um gestor de equipes. Isso é uma coisa que a gente pensa muito pouco no Brasil. Né? Todo o perfil do juiz é pensado como alguém que tem que decidir sozinho, saber de cor a lei para aplicar no caso. Os melhores concursos no Brasil são pensados dessa forma, não são pensados como uma estratégia de gerir pessoas. Não tem que decidir em seu nome, na prática. Tem staff, né? Sim, mas é muito grande. Né? Então, assim, os gabinetes, bom, para falar um trabalho, né? Um gabinete é uma porta que se abre. Imagina, gabinete é uma sala, né? Tu entra e tá lá o cara com a mesinha dele. Né? Tu abre, tem um balcão, um monte de gente lá atrás, lá tem uma outra porta, e lá vai estar o desembargador. Tem aquelas corridas com obstáculos, assim, para chegar na pessoa. Então tá, 56 bilhões de reais, grosso modo, em 2013, gastos com gente trabalhando no Poder Judiciário. Se a gente dividir esses 56 por 13, que é o número de salários que a gente tem no ano, dividido pelos 430 mil indivíduos empregados no Poder Judiciário, a gente vai ter uma despesa por indivíduo de aproximadamente 10 mil reais. Ou 10 mil reais por remuneração. Tá? Não é baixo, né? Assim, pegar PIB per capita, qualquer coisa, não é baixo. Especialmente não é baixo, se nós pensarmos que estão incluídos aqui dentro dessa categoria coisas como estagiários e terceirizados, tá? Que seguramente recebem menos do que 10 mil reais por mês. Tá? Muito menos. Tá? Assim, obviamente, dentro disso aqui, existe despesa previdenciária, enfim, coisa de contribuições que têm que ser recolhidas, não ficam para a pessoa usufruir, mas seja como for, né? É uma despesa alta, se a gente pensar. Tá? E aí, obviamente, a pergunta é por que tanta gente tão bem remunerada? Tá? E aí parte da explicação passa por isso aqui. Né? E a resposta, grossíssimo modo, é porque tem muito trabalho. Tá? E o muito trabalho se expressa não tanto nesse critério comparativo, tá? A ideia de que o Brasil é uma sociedade muitíssimo litigiosa, em função dessa quantidade de litígios. Nós temos muitos processos. Ela existe, mas também não é tão diferente, né, de outros países. Né? Bastante maior que a França, não tão maior do que Itália ou Portugal. Né? Mas seguramente não na mesma proporção da despesa do Poder Judiciário. Né? Nossa carga de trabalho do Poder Judiciário, cerca de 100 milhões de processos em andamento, um para cada 2 de nós. Tá? Assim, eu não tenho processo na justiça que eu lembro. Tá? Mas é em parte porque muitas vezes as mesmas pessoas têm muitos processos na justiça, principalmente pessoas jurídicas. Tá? Novos processos por ano, 30 milhões, que é mais ou menos o que o judiciário consegue decidir por ano. Tá? Então, isso gera juízes que decidem muito, mas que mesmo assim não decidem nada perto, não vou dizer nada, nada é feio, assim, não decidem nem perto da quantidade que seria necessária para que a gente chegasse a uma taxa pequena de congestionamento. Tá? A taxa de congestionamento, de 70%, é um índice que se utiliza
para saber quanto que sobrou, digamos assim, de trabalho que o judiciário deveria ter resolvido naquele ano. Tá? Pensa-se do modo, vamos dizer assim, de organização judicial que existe em boa parte do hemisfério norte. Né? Então, se o Poder Judiciário recebeu tais processos em 2013, esses processos de 2013 têm que estar vindos até o final de 2014. Tá? Então, se o Poder Judiciário no Brasil, daquilo que ele tinha para resolver, ele deixou de resolver 70% da sua carga de trabalho. Isso já era um dado assim, um pouco assustador. O Judiciário, hoje, não recebemos mais casos. Nenhum. Zero. Até a gente parar de decidir o que a gente já tem, isso leva mais ou menos 3 anos e meio. Tá? 3 anos e meio para limpar a pauta de trabalho. Tá? Fora, tudo pode existir, né, de conflito novo. Mais ou menos um ciclo aí de eleições presidenciais, como vocês quiserem. Muito processo. Isso gera um paradoxo. Então, os nossos juízes decidem mais casos, provavelmente, do que a maior parte dos juízes do resto do mundo. Né? Mas, ao mesmo tempo, não são só os juízes que decidem. São os juízes que ficam individualmente responsáveis pela decisão, mas são auxiliados por uma força de trabalho, provavelmente sem paralelo no mundo, para chegar a essas tantas decisões. E aqui a gente chega, então, obviamente, a pergunta continua. Né? Então é muito caro porque tem muita gente que ganha muito dinheiro, né? Mas principalmente porque tem muita gente trabalhando no Poder Judiciário. E por que é que tem muita gente? Porque tem muito trabalho, e a pergunta óbvia, então, é por que tanto trabalho? Tá? E a resposta, que eu acho que é sabida principalmente dos chamados operadores do direito, né? Aqueles que trabalham diretamente nas vidas do Poder Judiciário, advogados, procuradores, só juízes, assim por diante. Né? E isso reside quase sempre numa coisa que a gente poderia chamar de redundância decisória. Tá? E existem 2 tipos de redundância decisória. Tá? É um termo pomposo para dizer que a gente decide as mesmas coisas várias vezes. Tá? Então, decidir várias coisas, ou a mesma coisa várias vezes, internamente significa que o mesmo caso, um conflito meu contra a Marília, ele é redecidido várias vezes. Não é só que ele é decidido várias vezes. O juiz decide em primeiro grau e tem recurso, mas não é tão simples assim, é mais complicado que isso. Porque no meio do processo pode ter recurso, o processo não anda pendente daquele recurso, e só quando aquele recurso for julgado, o processo volta a andar em primeiro grau, aí termina em primeiro grau, tem recurso para o mesmo juiz, chamado agravo retido, nem sei se existe mais, meus tempos de faculdade de Direito, se existia. Tá? Aí, uma vez que isso termina, vai sim para o segundo grau, dentro do segundo grau, mais umas 2, 3 decisões, aí vai para o Superior Tribunal de Justiça, ou Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, enfim, e disso vai tudo para o Supremo Tribunal Federal. O mesmo caso, ele é avaliado e reavaliado à exaustão. Essa é a prática no Judiciário no Brasil. Né? Pergunta brincadeira, né? Quase sempre tem recurso? Né? Cabe recurso? Cabe, sempre cabe recurso. Nunca deixa de caber recurso. Né? Isso significa um fluxo de papel ou enfim, de processos eletrônicos, né, infindável. Né? Assim, é o mesmo conflito, este meu contra a Marília, né, reexaminado a exaustão. E, obviamente, isso leva muito tempo, isso demanda muita gente para reexaminar o mesmo conflito. Né? E, obviamente, frustra alguém a ideia de que o Poder Judiciário tem que resolver os conflitos, né, de forma minimamente eficiente. Tá? E o segundo tipo de redundância é o que a gente poderia chamar, né, de redundância externa. Tá? E redundância externa nada mais é do que conflitos idênticos a esse que eu e a Marília temos, sendo decididos de forma isolada uns dos outros. Tá? Então, assim, quase todos os conflitos que envolvem uma pessoa física reclamando de uma pessoa jurídica, eles seguramente envolvem conflito redundante. Tá? E a pessoa jurídica aqui, obviamente, não é só uma empresa privada de telefonia, ou de internet, ou banco, ou leasing, ou seguradora, enfim, mas muito é o próprio setor público. Né? O setor público é muito, estudo recente da Associação dos Magistrados, acho que no ano passado, não é tão recente assim, os principais réus são quase sempre órgãos públicos. Tá? O maior réu do Brasil, só o melhor juízo, é o INSS, né? E um dos grandes réus do Brasil, além da União, é o Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Esse Estado cheio de dinheiro, sirvam de modelo, né? Toda a terra, as situações, coisa, tá? Mais, tá? Isso esbarra, então, assim, essa ideia, então, a gente redecide os mesmos casos, por um lado. E casos idênticos, ao invés de serem decididos juntamente a este caso que é redecidido várias vezes,
passam eles também por este mesmo processo de reexame. Isso, obviamente, torna tudo muito mais caro, tudo muito mais demorado, né? E aí a pergunta que vocês devem estar se perguntando é por quem é que inventou decidir esse troço desse jeito, né? Quem inventou isso foi o Código de Processo Penal, foi o Código de Processo Civil, foi, enfim, toda a legislação processual que é em grande medida permissiva, e os tribunais que são em grande medida permissivos ao uso de recursos. Tá? Isso esbarra, então, finalmente, digamos assim, um elemento de... Não dizer esbarra, mas assim, isso acaba nos levando a refletir sobre um elemento importante de como é pensado o Poder Judiciário no Brasil. Eu costumo dizer, um pouco de brincadeira, um pouco de metáfora, né, que não existe Poder Judiciário no Brasil. Existem 17 mil juízes. Grosso modo, significa dizer que existem 17 mil poderes judiciários. Tá? Então, assim, paralelamente a essa estrutura de reexame, existe muitas vezes um grande desacordo entre os magistrados sobre como decidir os casos. Muitos dizem, cada cabeça uma sentença. Pois é. Né? Isso acaba significando coisas tais como, dentro de um mesmo tribunal, né? Tribunal, é uma instância de segundo grau, que já deveria existir em alguma medida para uniformizar entendimentos existentes no Poder Judiciário, uma Câmara decide de um jeito e outra Câmara decide de outro. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a 5ª Câmara Criminal, não sei se vocês já ouviram falar nela, ela é conhecida como uma Câmara Garantista. Né? Significa, entre outras coisas, que o direito do réu é mais preservado ou mais defendido dentro daquela Câmara do que na Câmara ao lado. A 6ª Câmara Criminal, por exemplo. E aí, o que isso significa na prática? Significa que a gente pensa em independência do Poder Judiciário, muitas vezes como um sinônimo de independência do juiz individualmente, a chamada independência funcional. Como se a gente tivesse uma espécie, a gente concedesse ao juiz uma espécie de mandato, obviamente só uma metáfora, um mandato ilimitado, por assim dizer, tá? Para ele decidir os casos de acordo com o seu melhor convencimento. Né? O convencimento do juiz é livre? Sim, obviamente ele é livre. Mas ele também tem que lembrar, pelo menos eu lembraria esse argumento, de que ele é integrante do Poder Judiciário como tal, ele faz parte de uma mesma missão de resolver os conflitos de acordo com a interpretação exigível da legislação. Então, as soluções que a gente tem achado no Brasil para resolver, digamos assim, este fluxo crescente de trabalho são soluções quase sempre aditivas. Né? Precisa-se de mais gente para lidar com a carga de trabalho. Precisa-se de mais recursos. Precisa-se de mais tribunais. Pergunta a qualquer pessoa que trabalha em órgão público. O seu órgão precisa de mais recursos? Eu nunca vi um órgão público dizer que precisa de menos recursos. Nunca vi. Todos têm a melhor justificativa, sempre a dizer que o seu trabalho está aquém da performance, porque afinal ele não tem os recursos necessários para exercer. Sim, os recursos são escassos de largar em todos os órgãos. Cabe a gente decidir em quais aplicá-los, né, porque quais devem ser prioritários, assim por diante. A solução de mais tribunais é uma solução antiga do Brasil. Tá? Os tribunais de alçada são instituições que não existem mais. Mas em algum momento, eu acho que no final dos anos 60, os tribunais de justiça, que são as instituições, as instâncias de segundo grau do Poder Judiciário Estadual, eles, eu já falei bem mais de 30 minutos, eu acho, né? Ou não? Ninguém está contando tempo? Não, mas fala, assim, pode bater uma pedra. Bancar o juiz, ali, uniforme, entendimento. Os tribunais de alçada foram instâncias que foram criadas para, digamos assim, dar uma mão para os juízes, para os desembargadores, no caso, integrantes do Tribunal de Justiça, para lidarem com uma carga crescente de trabalho em casos considerados de menor estatura. Então, a gente criou uma figura intermediária de segundo grau, que não era o desembargador, mas o juiz de alçada. E os tribunais de alçada, nos quais esses juízes de alçada trabalhavam, eram enormes, né? Muito grandes mesmo. Em algum momento, nos anos 2000, todos eles foram extintos, foram todos unificados dentro dos tribunais de justiça, e hoje a gente tem tribunais de justiça com 130 desembargadores, São Paulo com mais de 300. Né? Não estou falando de juiz de primeiro grau, estou falando de desembargador, decide em segundo grau recurso. Então, essa é uma solução antiga. Assim. Tem uma emenda constitucional, eu acho que 83, que cria 4 novos tribunais regionais federais, despesa prevista de mais 600 milhões de reais. A solução é sempre pensada dessa forma.
para a gente não interferir na autonomia do julgador, para a gente como não tem como se modificar o sistema de recursos e assim por diante, a independência do juiz, a gente precisa de mais gente. Né? Mais tribunais, mais instâncias e assim por diante. Isso é alimentado, assim, paralelo a isso, pelo nosso número de advogados. Né? O Brasil está prestes a atingir a cifra histórica de 1 milhão de advogados registrados. Isso, assim, em 1991 eram 235 mil. Tá? Mais de 700 mil advogados em coisa aí de uma geração. Tá? O Brasil tem 1.235 faculdades de direito, que formam 95 mil bacharéis por ano. Desses, cerca de 40% são aproveitados para a OAB todos os anos. Tá? Então, é uma cifra que não tende a diminuir. E a pergunta que eu faço a vocês, o que faz um advogado? Ele geralmente entra com ações na justiça. Geralmente. Ouvi dizer. Tá? Assim, tá? Se a gente somar todos os outros países, dá os 1.250. Exatamente. Dá um número de faculdades de direito. Com quase o dobro da população. Exatamente. Então nós estamos chegando agora, vai virar 4,5 advogados para cada 100 mil habitantes, vai ser uma cifra histórica para cada 1.000 habitantes. Cifra histórica, vão ter batido os Estados Unidos, que era considerado uma sociedade muito litigiosa. Né? A gente deixou eles para trás, assim, de roldão. Assim, tchau, pessoal. Né? Bando de amador. Né? Não sabe nem o computador. Tá? Quais seriam outros tipos de solução? Tá? Só para pensar em outros tipos de solução. Tá? A ideia tradicional que se pensa é o sistema da dita common law, o sistema sistema anglo-saxônico de direito, que é a ideia do precedente. Né? Uma vez que se decide um tipo de conflito, ele está decidido. E ele se aplica a todos os demais casos idênticos. Afinal, todo juiz ele tem autonomia, ele é um representante do Poder Judiciário, ele está imbuído da missão de dirimir os conflitos, inclusive os conflitos de forma idêntica. Então, um conflito entre a Marília, tiver todos os outros conflitos idênticos, ele vai se aplicar de forma idêntica àquele conflito. Luciano versus Marília, 2016, e assim por diante. Imaginem que isso significa decidir em pessoas jurídicas, a facilidade que é. Luciano versus INSS se aplica a todos os fulanos versus INSS, com os quais o mesmo tipo de conflito incidido. E a gente pensa nisso no Brasil, a gente até pensa nesse tipo de mecanismo, mas a gente pensa em STF. Então tá, o STF tem que uniformizar os poderes. Aí a pergunta é, por que só o STF? A gente tem um monte de instâncias abaixo do STF que poderiam fazer perfeitamente a mesma coisa. Né? Os tribunais superiores que estão abaixo do STF, STJ, o Superior Tribunal de Justiça, TST, enfim, todos eles poderiam fazer perfeitamente isso. Os tribunais de justiça, né, podem unificar o entendimento da legislação dentro de um mesmo território, certo? Então basta que se interprete o mesmo conflito, fulanos contra o Estado do Rio Grande do Sul, e a gente aplica o mesmo tipo de entendimento dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Esta é uma das formas. Isso é uma forma muito corriqueira, inclusive em países de tradição federativa, como o nosso, diga-se. Né? Sim, uma vez que um determinado tipo de conflito se materializa num Estado ou num território de abrangência, numa região de tribunais federais, os tribunais delimitam a interpretação para aquele território e muitas vezes é saudável até que exista divergência. Né? No tribunal de tal região é decidido de tal forma e na outra região é decidido de outra forma. Existe, afinal é federativo mesmo. Tá? O que acaba acontecendo no Brasil é como nós temos dentro de um mesmo tribunal câmaras que decidem de forma diferente e elas não têm jurisdição diferente, as duas têm jurisdição dentro do mesmo Estado, acaba que a gente termina tendo 2, 3 decisões diferentes para o mesmo tipo de conflito dentro da mesma jurisdição. Tá? E isso obviamente gera a pressão então para transferir uma instância acima, né, a resolução desse conflito, e daí a lógica de todo mundo pensar que é só o Supremo que tem que decidir esse tipo de coisa. Tá? O segundo mecanismo é o mecanismo de indenização punitiva. Isso já existe e vem sendo, digamos assim, aos poucos implantado no Brasil. É um mecanismo de indenizações de altíssimo valor para coibir determinados tipos de comportamento. A indenização no Brasil, por muito tempo, ela foi pensada como uma mera restituição. Então, por exemplo, eu tenho um carro, tá? E esse carro ele tem um problema na bomba de injeção de combustível e ele explode, né? E ele me mata, né? Então, ele me leva, enfim, me mata. E minha esposa entra com uma ação e aí o juiz vai arbitrar um valor em função da restituição do quanto que é equivalente à vida do Luciano.
Aí pensa lá, função de renda, basicamente é isso, acabou, né? Então, isso obviamente gera, além de um viés quase classista, né? Se cliente do carro morto que ganha muito dinheiro gera alta indenização, cliente do carro pobre gera uma indenização de baixo valor, isso geralmente não gera o efeito preventivo, né? O mais interessante de todos. Qual seja, né? De que aquele que tem, a pessoa que é fabricante do veículo, que seria responsável por corrigir efetivamente o problema na injeção de válvula de combustível, corrige esse problema, ao invés de explodir as pessoas por aí. Força-se, então, uma indenização de altíssimo valor para que essa pessoa, de largada, tenha que fazer o recall, né? Isso, de fato, existiu, foi prática que existiu por muitos anos nos Estados Unidos, né? Paga-se, para o primeiro caso, uma indenização do valor tão alto que o réu é obrigado a corrigir o seu comportamento para evitar futuras ações de valor tão proibitivo, né? Como a gente teve esse problema, digamos assim, relativo ao montante da indenização, existe uma proibição de que o réu não pode enriquecer com o valor da indenização, né? Que seria supostamente enriquecimento ilícito, né? Aos poucos, o que se tem feito no Brasil é, então, que o montante da indenização seja transferido, mudado a uma entidade beneficente, uma ONG. Mas esse é um mecanismo muito usado no mundo afora, justamente para coibir os conflitos. Por sua vez, os conflitos é que geram a demanda por ações no Poder Judiciário. O outro, obviamente, é pensar em ações coletivas, né? Então, a gente unifica, digamos assim, os vários conflitos, as várias ações, pode ter 500 ações, podem ser decididas no mesmo dia, porque elas são todas basicamente idênticas, né? A gente simplesmente muda o nome das partes, o CPF delas, mas o teor das decisões é idêntico. Obviamente é uma eficiência muito grande. E o último é pensar em mecanismos privados, né, de resolução de conflito. Eu não estou falando aqui, obviamente, em duelo, né, assim, né, estou pensando num mecanismo que é o mais corriqueiro nos países de precedente, né, tradução de precedente. Porque a gente sabe como o Poder Judiciário decide, e porque é custoso litigar no Poder Judiciário, os advogados sentam contra e conversam. Olha, meu cliente quer tal coisa, quer tal coisa, vamos fazer um acordo e a gente assina um contrato, porque afinal todo mundo é gente grandinha e pode assinar contrato. Isso. O conflito foi resolvido sem que sequer chegasse ao Poder Judiciário. Um exemplo que eu sempre dou quando eu falo esse tipo de coisa, era um amigo meu, eu fiz doutorado nos Estados Unidos, o cara baixou um filme no Emule, no computador, né, e pegaram o filme que o sujeito baixou no computador, né, e ele recebeu lá, uns 3, 4 meses depois, uma carta do escritório de advocacia lá do fim do mundo, fulano, aqui, nós representamos o estúdio de cinema tal, o senhor baixou tal filme, deixou ele disponível para outros baixarem em tal servidor, aqui está o IP do seu computador, o download foi feito em tal hora, tudo assim, bonitinho. É o seguinte, fulano, né, o senhor pode, a gente pode ir à justiça, né, e a indenização estimada em 200 ou 250 mil dólares, ou, para evitar esse problema, o senhor paga 2 mil agora e a gente finge que não viu. Qual é o curso de ação racional, né? Paga 2 mil, obviamente, evita ter que contratar advogado e tudo mais, né? Paga 2 mil. Por quê? Por que paga 2 mil? Paga 2 mil porque sabe exatamente como o Poder Judiciário vai decidir. Não é uma loteria togada, né, como é muitas vezes no Brasil. Chamava o Judiciário no Brasil de loteria togada de Milor Fernandes. Que é um retrato, muitas vezes, do que é o Judiciário. Depende da cabeça do juiz, assim tudo. Né? Isso não é só arbitragem, né, tal qual é pensado nos meios empresariais, mas justamente essa segurança de que a gente sabe, de que a gente tem uma previsibilidade de como o Poder Judiciário vai decidir, que gera a possibilidade de se criar um mercado, sim, um mercado, malévolo mercado, né, não, um mercado de resolução extrajudicial de resolução de conflitos. É isso mesmo. Tá? As partes decidem autonomamente como vão decidir os valores do quanto indenizatório, sem a necessidade de tutela do Estado, porque afinal o Estado já decidiu qual é aplicável e o que medida é aplicável. E isso só para lembrar um parêntese, aqui eu encerro, a gente está falando só de Poder Judiciário. Tá? E existe essa historinha que eu contei para vocês, né? Muito caro tem muita gente, salário alto, etc. Tudo isso, né? E gera 1,3%, 1,2%, 1,4% do PIB.
E a pergunta que fica é, e os demais órgãos do sistema de justiça? Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, tudo isso. É caro? Não é? Se vocês pegarem o MP Um Retrato, que é o relatório anual do Conselho Nacional do Ministério Público, eu desafio vocês a acharem quanto custa o Ministério Público lá dentro. É um desafio que eu vos faço. Este cálculo não está lá, ou pelo menos não estava no último que eu vi.